galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conto As Formigas, que também tá no livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos da Lígia Fagundes Telles. Você quer participar, minha linda? Essa aqui é a Pompom, a minha companheirinha. Tá bom, grava comigo então. Nesse conto, duas meninas já estudantes universitárias vão morar numa pensão. E essa pensão, quando elas chegam nessa pensão, elas já percebem que não é exatamente o lugar mais bacana do mundo, tem algumas restrições e tem um cheiro característico que não é muito bom, tem um pouco de sombriedade nesse espaço. Elas até comparam a dona da pensão a uma bruxa, por algumas de suas características físicas. E elas vão ficar num quarto que fica como se fosse no sótão dessa casa, que é essa pensão. E elas até comentam quando chegam lá: ah, mas esse lugar não é bacana. E a prima, que é a prima da narradora, que é estudante de medicina, ela fala: olha, mas esse é o único lugar que a gente pode pagar e que deixaram a gente ter um fogareirinho para poder cozinhar. Então elas gastariam menos podendo cozinhar e não comendo na rua, né? E aí elas chegam nesse quarto, esse quarto não é muito confortável, mas a estudante de medicina, já muito prática, racional, ela já troca a lâmpada, ela já se organiza ali naquele espaço, mas elas encontram uma caixinha com ossos. E nessa caixinha com ossos, elas percebem que são ossos de anão. A dona da pensão diz pra elas que o antigo morador daquele quarto, ele deixou aquilo ali pra elas. Deixou aquilo ali e ela não quis se desfazer. Pois bem, elas começam ali, a estudante... Você quer brincar, linda? Elas começam ali, a estudante de medicina, a estudar. Como eu já disse, ela troca a lâmpada, ela se organiza ali pra começar a vida dela, estudantil. E ela desenvolve alguma curiosidade por essa caixa de ossos, porque ela percebe que são ossos de um anão, são ossos pequenos. E ela começa a montar com o intuito de estudar um pouco aquela anatomia tão particular e tão rara. E ela começa a estudar esses ossos, monta, vê que o esqueleto está completo, e isso fica um pouco intrigada, mas também curiosa. Então elas percebem que ao longo das noites, o quarto começa a receber formigas. E vão entrando formigas, vão entrando formigas. Na primeira noite, a estudante de medicina, ela tenta colocar álcool ali naquela trilha, tenta se desfazer de alguma maneira daquelas formigas. Não consegue. Na noite seguinte vem mais formigas. Elas tentam seguir o rastro para descobrir de onde vêm essas formigas e elas não conseguem descobrir. E elas começam a ficar um pouco impressionadas com a capacidade dessas formigas, que só aparecem à noite, de montar esse esqueleto, montar o esqueleto de um anão. A estudante de direito, que é a narradora, né, ela é um pouco mais intuitiva, ela fica mais incomodada, enojada com aqueles ossos. Já a estudante de medicina, ela é super racional. Primeiro ela fica curiosa e depois ela começa a executar algumas ações para se desfazer daquelas formigas, né? Como eu já disse, ela coloca álcool na trilha das formigas, tenta seguir, enfim. Até que numa noite, já agoniadas com aquilo, elas resolvem ficar acordadas para ver o que vai acontecer. A estudante de direito, que é a narradora, ela dorme até com seu bichinho de pelúcia, ela leva o bichinho de pelúcia pra pensão, ela acaba pegando no sono. E nesse sonho, ela sonha com um anão. E esse anão não é muito bacana nesse sonho. E aí ela é acordada pela prima, que é estudante de medicina, porque a prima percebeu que as formigas estavam terminando de montar o anão. Faltava só o crânio, se não me engano. E aí ela arrumou as malas das duas e ela acordou a prima, que é a narradora, acordou a prima e falou: vamos embora daqui. E elas vão embora no meio da madrugada, sem dizer nada pra ninguém, sem pedir licença, sem avisar, e olham pra trás. E quando elas olham pra trás, a casa da pensão, ela parece um ser vivo. Ela parece ter janelas como olhos, uma boca escura.
e elas ouvem um barulho que elas não sabem identificar vindo da casa depois que elas já saíram. E o conto acaba assim. É um conto que traz muito suspense, ele traz uma sensação de terror, de suspense, vai trazendo essa agonia, essa ansiedade pro leitor. E ele tem um desfecho aberto, né? Elas vão embora e a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se aquela caixa de ossos acabou se tornando um anão de verdade. Ela quer me defender do anão. A gente não sabe se ele virou um anão de verdade, fez mal pra alguém, ou alguma criatura maligna, demoníaca, tomou forma e aí passou a fazer alguma coisa. A gente não sabe. O que a gente sabe é a visão dessa narradora sobre esse momento que ela viveu. O clímax desse conto é exatamente o momento em que elas decidem ir embora. A gente tem que perceber aí que nem sempre nas narrativas, em especial as de suspense, elas têm um começo, meio e fim que nos contam o começo, meio e fim de uma situação completa. Afinal, ele tem um ponto de vista. Nesse caso, o ponto de vista da narradora é apenas o que ela viveu ali. Então a gente não teria como ter um outro desfecho que não esse. Afinal, ela entrou na pensão, elas passaram por tudo aquilo na pensão, né? A gente tem um conflito que começa quando elas encontram essa caixa de ossos, que não é uma caixa de ossos comum. E depois disso, essa agonia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente tem o clímax nesse momento em que elas decidem ir embora dessa casa e um desfecho aberto. Lembrando que o desfecho aberto, ele se dá nesse conto porque a gente tem ele apenas do ponto de vista da narradora, que é a estudante de direito. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!